Olá, pessoas! Meu nome é Tainá e esse aqui é mais um vídeo onde eu falo sobre as coisas que me deram na telha. Esses dias, eu tava rolando aí pelo feed e eu me deparei com um vídeo de um menino falando sobre como todos os livros são iguais, que foi aparentemente uma treta que aconteceu lá no Twitter e no TikTok, mas como eu não uso nenhum nem outro, eu não fiquei sabendo. E eu sei também que faz mais ou menos as 2, 3 semanas que isso aconteceu. Tá atrasada? Sim, tô atrasada. Mas enfim, ele tava falando sobre essa treta e sobre como ele acha que, na realidade, é muito fácil você. Se você sente que todos os livros são iguais, é muito fácil você sair desse sentimento, que é só você começar a consumir outros tipos de conteúdo, outros tipos de criadores, porque se você consome sempre os mesmos, consecutivamente, você lê sempre as mesmas coisas. E aí, eu concordo com ele. Mas, entretanto, contudo, todavia, eu não acho que a gente pode culpabilizar unicamente e exclusivamente o consumidor. Portanto, eu fui ver outros vídeos sobre outras pessoas falando sobre isso. E aí, existem as pessoas que falam que é só o consumidor mudar o tipo de conteúdo que consome. Culpa das bookheads que só fazem propaganda das mesmas coisas, que todo mundo tá lendo os mesmos livros o tempo todo, etc e tal. E eu acho que eu vi uma pessoa só falando que a culpa era do mercado. Talvez isso. Mas eu não gostaria de botar a culpa nenhum, nem no outro, nem num terceiro. Porque eu acho que no final das contas, a culpa é de um grande grupo de pessoas. E não só um pequeno grupo separado. E se essa pessoa, se esse grupo mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de produzir, tudo muda. Porque eu não acho que é assim que funciona. Então, eu gostaria de falar sobre esses 3 tipos de grupos, um por vez, que são as bookredes, o mercado e o consumidor. Exatamente nessa ordem, e explicar porque eu acho que todo mundo carrega uma pequena parcela de culpa nisso. E como tudo isso funciona. Então, começando pelas bookredes, que são nada mais, nada menos que as redes sociais. As redes sociais hoje são a maior fonte de publicidade para qualquer um. Por quê? Até ali 2010, por aí, não vou ter certeza agora, a gente vai ter que perguntar para Henry Jenks, porque ele é o estudioso dessa área. A gente utilizava as mídias tradicionais, que são jornais, TVs, rádios, outdoors, revistas. É ali onde a gente inseria a publicidade, porque era onde as pessoas consumiam conteúdos e era dessa maneira que a gente conseguia fazer o nosso produto chegar até o consumidor, através das mídias tradicionais. Na nova geração digital, nossa nova era digital, na verdade, a gente tem novas mídias, que são as mídias digitais, por isso que se chama era digital. Onde as pessoas consomem conteúdo não são mais na televisão, não é mais no rádio, não é mais nos jornais. Ainda existe uma pequena parcela da população que consome conteúdo dessa maneira e, geralmente, a pequena parcela da população que é mais velha, que ainda não fez, né, a mudança, ou que tem ainda uma certa dificuldade. Então, a grande parcela dos consumidores está inserido e completamente submerso no digital. A publicidade vai acontecer no digital. E aí que as redes sociais entram. E é aí que nascem os influenciadores. E eles têm o nome de influenciadores por um motivo, porque eles influenciam as pessoas, literalmente, a consumir algo. Quando eles produzem conteúdo, geralmente nada mais é do que uma publicidade. Quando eles falam de um livro, de um filme, de uma série, de um cantor específico, de uma loja de roupa, de um produto para o cabelo, de um produto para o rosto, geralmente é uma publicidade. 90% dos casos é uma publicidade. Não é só uma recomendação de um amigo seu que por acaso achou que você poderia gostar daquilo ali. Não. Teve um contrato ali. E aquela pessoa tá fazendo uma publicidade. Porque é isso. A gente constantemente, antigamente, a gente consumia muito conteúdo, né, nas mídias tradicionais. Hoje em dia, a gente consome publicidade o tempo todo. E o nosso conteúdo
virou publicidade. E é só isso. Raramente a gente consome algum conteúdo que não é publicidade. Como, por exemplo, conteúdos de piada, engraçado, meme, etc. E às vezes até o meme é uma publicidade, né? Mas é isso que as book reads são. Então, quando você tá consumindo um conteúdo ali, ele provavelmente teve uma injeção de dinheiro para que você consumisse aquele conteúdo. E a gente tem outra coisa, outro fato nas redes sociais que se chama os algoritmos. Ou seja, o algoritmo vai entender que você gosta de consumir aquele tipo de conteúdo. E às vezes você nem gosta de consumir aquele tipo de conteúdo. Foi, sei lá, sem querer que você clicou. Foi sem querer que você assistiu mais de 2 vezes o vídeo. Porque, não sei, você tava falando com uma pessoa e o vídeo ficou rodando ali. Sabe? Ou às vezes, tipo, você achou um pedacinho engraçado. E aí você curtiu. Aí você compartilhou com alguém. E o algoritmo vai entender que você gostou daquilo ali. E não vai te recomendar só aquele produtor de conteúdo ou só aquele conteúdo ali. Ele vai te começar a recomendar conteúdos semelhantes àquilo ali. E automaticamente você vai estar imerso no mesmo tipo de conteúdo que fala sobre as mesmas coisas numa mesma bolha. As redes sociais criaram bolhas. E essas bolhas são aquilo que a gente vive constantemente. E quando algo fura uma bolha e chega numa grande parcela de pessoas, ou seja, chega em mais de uma bolha, é bem raro de se ver isso acontecer. É muito raro, na verdade. A mesma coisa acontece com os livros. Simples assim. Se você tá numa bolha e você só consome e só chega em você o mesmo conteúdo, você só vai ler aquele mesmo tipo de produto. Porque é só aquilo que é recomendado para você. E aí a gente vai passar para algo chamado mercado. Porque existe, como eu falei, um motivo para aquele tipo de conteúdo estar sendo recomendado para você. Existe um motivo para aquele influenciador estar fazendo exatamente aquela publicidade. E eu vou dar um exemplo de mesma publicidade sobre críticos de YouTube. Críticos de filmes no YouTube. Você pode olhar e ver, ou não só críticos, isso acontece também com outros criadores de conteúdo, você vai ver que existe uma marca que tá constantemente fazendo publicidade com todos os produtores de conteúdo, que é a Insider. Se a Insider tá imersa em mais de uma bolha, ela consecutivamente vai chegar a mais de um público. Mas todos, e aí eu vou falar de uma bolha só, todos os produtores de conteúdo de cinema fazem, hoje em dia, publicidade para Insider. Por quê? Porque a Insider percebeu que aquilo ali era uma bolha, era um grupo social onde eles poderiam facilmente vender seu produto. Então, eles vão fazer publicidade com esse tipo de pessoa. Vamos para os livros agora, voltando para as redes sociais. Dentro das redes sociais, a gente tem mais de um produtor de conteúdo de livro literário, certo? No YouTube também. As editoras vão fechar contratos e publicidades com esses produtores de conteúdo, porque, né, elas querem fazer seus produtos chegarem até o consumidor final. E o intermediário disso é o criador de conteúdo das redes sociais, que fala sobre livros. Então, a gente vai ver mais de um produtor lendo o mesmo livro, falando do mesmo livro, recomendando o mesmo livro. E por quê? Porque provavelmente aquele livro é um lançamento e eles querem vender. O mercado não quer ter prejuízo. Então, ele vai produzir, vai divulgar e vai investir uma grande parcela de grana naquele produto para que ele não seja um prejuízo, para que ele dê lucro, certo? Então, quando a gente consome muitos criadores de conteúdo, a gente pode ter essa percepção de que a gente tá talvez consumindo o mesmo tipo de conteúdo e lendo os mesmos tipos de coisa, porque todo mundo tá lendo o mesmo tipo de coisa. Mas isso tem grande responsabilidade no mercado, porque o mercado tá contratando mais de um ao mesmo tempo. E podem ser até criadores de conteúdo diferentes, de que falam de livros diferentes, mas como tem dinheiro inserido ali, eles vão ler e vão, se gostarem, indicar, certo? Certo. Faz sentido, não faz? Só que aí eu lembro de algo que eu vi um filme esses mês passado,
que teve no Oscar. Inclusive, eu não vou falar do filme aqui, porque eu tenho situação crítica. Se você quiser ver eu falando de filmes, você pode ir lá. Esse é o tempo para você ir lá assistir uma situação crítica. Voltando aqui, American Fiction fala exatamente sobre o mercado e sobre como o mercado induz, né, o consumidor a consumir uma coisa, o produtor a produzir uma coisa, porque aquilo vai vender. Então, eu não acredito que o mercado só vá divulgar aquilo que ele decide divulgar. Não, né? Não é assim que funciona, né? Tipo assim, o mercado acordou hoje de manhã e falou assim, eu vou divulgar só isso aqui, então eu vou divulgar só isso aqui e é isso aí. Não. Mas ele faz uma análise do que faz sucesso e do que vende. Não só neles, né, naquela empresa, mas em todas as outras concorrentes. Logo, eles vão incentivar que seus escritores produzam aquilo ali. Eles vão comprar o direito autoral de venda daquilo ali específico, porque aquilo ali tá fazendo sucesso agora. Então eles vão vender aquilo ali. Se eles só vendem aquilo ali, se eles só impulsionam aquilo ali, se eles só distribuem aquilo ali, você só lê aquilo ali. Então, o mercado tem grande responsabilidade nisso. Porque existe uma coisa chamada oferta e demanda. E oferta e demanda é um termo econômico. Eu não vou entrar aqui na questão econômica disso, porque eu não sou estudiosa. Não entendo dessas coisas, não sou professora, não me tira pra nada. Mas a minha formação de base é moda, né? Eu sou técnica em vestuário, inicialmente. E lá a gente aprende sobre oferta e demanda numa questão econômica também, uma questão econômica, mas de uma outra maneira. Porque a gente não quer ter prejuízo, certo? A gente não quer vender um produto que o consumidor não vai consumir. Então, a gente aprende a analisar o que vira tendência. E como é que as coisas viram tendência? Porque elas aparecem na passarela de moda. E aí, consecutivamente, famosos começam a utilizar aquilo. As famosas It Girls. É um termo antigo, mas é um termo que é usado até hoje e existe até hoje, que é exatamente isso. São as garotas que vão pegar, garotas e garotos, que vão pegar o produto da passarela e vão começar a utilizar. Se elas começam a utilizar, o público que consome o tipo de conteúdo delas vai querer utilizar também. Então, digamos que esse marca-página, ele apareceu na Semana de Moda de Paris, no desfile da Balenciaga, com a Gigi Hadid. Ok? Desfilando com isso aqui. A Gigi Hadid, e aí logo depois veio, sei lá, sei lá. Pensa aí em vários modelos que eu não consigo lembrar de nenhuma agora. Essas modelos vão sair da passarela com isso aqui. E elas vão começar a aparecer com isso aqui em outros lugares. Porque além de modelos, elas são it girls. E outras famosas, grandes famosas, tipo as Kardashians, vão começar a utilizar isso aqui também. Logo, o público que consome conteúdo delas, que é influenciado por elas, porque it girls nada mais são do que influencers, vai querer consumir isso aqui também. Mas isso aqui é muito caro pra eles consumirem. Imagina quanto é que esse marcador de página feio pra cacete custaria numa Balenciaga. Muito caro. O que vai acontecer? O mercado vai olhar para essa tendência que tá nas mãos de todas as famosas e da demanda que existe sobre isso aqui e vai começar a produzir e a replicar isso aqui. Não tão igual, muito parecido, bem mais barato. E as pessoas vão comprar. Porque elas querem isso aqui. Por que elas querem isso aqui? Porque existe um influenciador que tem isso aqui. E é assim que a gente estuda a oferta e demanda dentro da moda. E isso acontece também no meio literário. O mercado vai olhar e vai falar, isso tá fazendo sucesso. Vamos trazer isso pro Brasil. Vamos trazer isso pra cá, não sei o quê. E aí aquilo vai fazer muito sucesso. Só que, tipo assim, um escritor que fez muito sucesso lá fora e que vai trazer esse livro pro Brasil agora, ele escreveu um livro e ele vai levar o quê? Mais 2, 3 anos pra escrever outro livro? Mais ou menos isso. Só que, nesse meio tempo, eles precisam continuar vendendo aquele tipo de produto. Ué, como é que eles vão ficar 2, 3 anos sem vender outro livro daqueles? Não. Então, eles vão incentivar os seus escritores a produzir aquilo ali.
Não igual, mas muito semelhante. E aí a gente tem um livro de fantasia, 2 livros de fantasia, 3 livros de fantasia, com nomes de autores diferentes, mas em que seu plot ou sua base da história é exatamente igual àquele primeiro que fez sucesso. Meu namorado virou pra mim esses dias e falou isso. Porque meu namorado não lê, né? Eu leio. E eu conto sempre pra ele. Acho que todo mundo faz isso com seus namorados. Eu conto pra ele o livro. Ele me pergunta sobre o que é o livro. Se eu tô gostando do livro. Eu falo sobre os livros pra ele. E eu leio muita fantasia porque, bom, é meu conteúdo favorito, é fantasia. Só que eu leio muito fantasia de fada, de férico, etc e tal, porque, enfim, é o que eu mais gosto. E aí um dia ele virou pra mim e falou: todos os livros são iguais? Eu falei: como assim todos os livros são iguais? Ele falou: todos os livros são iguais. É sempre um cara da luz, um cara da escuridão e uma menina humana no meio. A gente vai achar o cara da luz bonzinho no início, a menina vai ficar com ele, depois a gente vai descobrir que ele é um pau no cu, e ela vai ficar com o cara da escuridão, que a gente achava que era o vilão, e aí eles vão salvar o reino. Eu parei pra pensar e falei: caralho, velho, é exatamente igual. Porque muda os nomes dos personagens, muda o universo, muda o autor, muda a maneira de escrita, mas a base da história é idêntica. Idêntica. E por quê? Porque teve um que fez muito sucesso lá no início. E aí o mercado viu que aquilo fez muito sucesso. E o mercado vai querer que produzam mais daquilo ali, porque ele quer vender mais daquilo ali, porque ele quer fazer mais lucro em cima daquilo ali. E assim, consecutivamente. É assim que o mercado funciona. Ele vai vender, o mercado vai querer te vender aquilo que ele sabe que dá lucro. Ele não quer ter prejuízo, gente. Então, não dá pra você só culpar as bookheads ou o criador de conteúdo que só pega aquele tipo de publicidade, se só aquele tipo de publicidade chega dele. Porque o mercado só quer vender aquilo ali. É simples, ele vai injetar dinheiro naquilo que ele sabe que dá lucro. Entende? E se o mercado só injeta dinheiro naquilo que ele sabe que dá lucro, ele só fecha a publicidade com os criadores de conteúdos para aquele produto ali, você só vai consumir aquilo. E a gente entra no consumidor. E o consumidor é, na maior parte do tempo, uma grande vítima disso. Porque ele não tem realmente muita capacidade, ou muita capacidade de mudar a realidade dele. Não é ele simplesmente seguir outros tipos de criadores de conteúdo. Não é ele simplesmente se forçar a ler outro tipo de conteúdo. Não. Porque o mercado vai gerar desejo nele naquilo que o mercado quer vender. E é isso, o mercado te gera desejo. Ele te gera constantemente desejo naquilo ali, porque ele quer te vender aquilo ali. A gente estuda psicologia e de transformar necessidade em desejo, de transformar desejo em necessidade. Então, a gente pega algo que a gente quer muito que você... A gente estuda esse marketing, tá? Que a gente quer muito que você deseje e faça com que você sinta que você tenha necessidade de consumir aquilo ali. Então você vai consumir. Você pode sim se forçar a sair da sua zona de conforto. Você tem como se forçar a sair da sua zona de conforto e ler coisas diferentes. Mas o que adianta se você vai entrar numa livraria física, né? Uma livraria física. E na frente da livraria vai estar lá todos os livros que são sucessos no BookTok. São todos os livros que o mercado quer que você consuma. Porque é o que dá lucro. Simples assim. Você vai entrar na Amazon e você vai olhar os top 1. E os top 1 é aquilo que o mercado quer que você consuma. Por que ele é top 1? Porque o mercado te fez sentir desejo de consumir aquilo ali. Te fez sentir necessidade. Sentir que aquilo era necessário para você. Porque ninguém quer tá lendo algo que ninguém tá lendo. Porque se você tá lendo algo que ninguém tá lendo, com quem você vai falar sobre aquilo ali? Isso é psicológico. Ah, mas eu quero sim ler coisas diferentes. Tá bom, diferentão. Vamos fingir que o mercado não te influencia em nada, tá? Se você quer seguir nessa ilusão, você segue. Mas é isso. O mercado te gera desejo. E aí o consumidor meio que se torna
fraco no meio disso tudo. Ele não tem poder de fazer uma mudança efetiva. Porque é isso. No final das contas, é um ciclo vicioso. Esse é um ciclo vicioso que você não vai conseguir sair tão fácil. Na verdade, você não vai conseguir sair de jeito nenhum. Você consegue se arrastar um pouquinho pra fora, mas sair de verdade você não vai sair. Porque a nossa sociedade gira em torno do consumo desenfreado, do consumo constante. E o mercado vai te gerar desejo constantemente, para você sentir que tem necessidade constantemente de consumir aquilo ali, para que você nunca pare de consumir e queira cada vez mais consumir. A gente é extremamente consumista por uma questão social, não por uma questão pessoal. E isso tudo se deriva de um único fato. A gente tá no capitalismo, caralho. A gente vive o capitalismo diariamente. Tudo à nossa volta se resume a isso. Tudo à nossa volta sempre vai se resumir a consumir, e consumir, e consumir, e consumir, e consumir desenfreadamente. Você não tem poder nenhum de mudar essa realidade. Você pode se arrastar um pouquinho pra fora da merda. Se forçar a ler fora da sua zona de conforto. Se instigar a consumir outros produtores de conteúdo. Sair um pouco das redes sociais e consumir por sua vontade em vez de influência de terceiros. Você pode. Você até consegue fazer. Mas no fim das contas, você ainda assim vai consumir majoritariamente aquilo que o mercado quer que você consuma. E é isso. Parabéns, Bugheads. Vocês descobriram o capitalismo. Fazer o quê? Se você tem uma opinião, deixe sua opinião. Se você curtiu, curta. Siga o Situação Crítica lá no YouTube dele, né, canal Situação Crítica. Siga também nas redes sociais. A gente fala de filmes lá muito, de jogos muito. Inclusive, tem um vídeo antigo lá dos primórdios do canal, aonde a gente fala exatamente do mercado de games e como o capitalismo vai influenciar no mercado de games. Você pode lá assistir se você quiser ver a gente falando sobre exatamente esse assunto, só que em outro âmbito, outro ramo. Então, é isso. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, nos siga nas redes sociais, compartilhe com alguém esse vídeo se você acha que alguém pode gostar, se você acha que alguém pode não gostar também. Afinal de contas, tudo é visualização. Eu fico por aqui, um beijo e até a próxima.